Muito boa tarde, Marcílio. Nossa equipe de reportagem se encontra aqui no 24º Batalhão da Polícia Militar, onde nós viemos colher as informações do trabalho realizado pela corporação nas últimas 24 horas aqui em nosso município. É de conhecimento que ontem, por volta de 1h da manhã, elementos armados teriam invadido a residência do Sid Clay, aqui na cidade de Coroatá, na verdade no bairro Jordão. E, segundo as informações, eles levaram diversos objetos de valor de dentro da residência. O proprietário guardava alguns pertences no local, apesar da casa estar em processo de construção. De acordo com as informações, o ambiente foi depredado pelos invasores e, no momento da fuga, segundo as informações que constam no boletim de ocorrência confeccionado pelos militares, eles abordaram um vigilante noturno que passava no exato momento da fuga dos elementos. Eles tomaram a moto do vigilante, chegaram a agredi-lo, inclusive. Ele precisou de atendimento médico e, inclusive, chegou a ser encaminhado para a UPA aqui da cidade de Coroatá para procedimentos. De acordo com as informações, a polícia começou a partir daí fazer uma grande incursão na cidade de Coroatá com foco no bairro do Jordão. De acordo com as informações, a polícia fez o chamamento de diversos policiais que estavam na folga, inclusive toda a equipe do Esquadrão Águia, todo o agrupamento da Polícia Militar aqui do 24º Batalhão, as equipes que compõem a 2ª Companhia do 24º Batalhão de Peritoró, o destacamento de Livramento, a equipe do Esquadrão Águia veio para Coroatá para também colaborar com o trabalho da polícia. De posse das informações, a polícia chegou na residência do indivíduo identificado como Neto, já contumaz no mundo do crime. E, segundo a polícia, ele teria reagido à ação policial. Inclusive, você vê nas imagens a arma que foi apreendida com o indivíduo que foi alvejado por disparos de arma de fogo, foi levado ao Hospital Macro Regional, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Agora há pouco nós conversamos com um familiar da vítima que, inclusive, contesta a ação policial. Confira a entrevista. Sim, né, é divergente do que a polícia está apresentando, digamos assim, né? A princípio, o que circula é que houve uma troca de tiros, né? Mas as testemunhas que estavam lá, 3 pessoas, disse que um PM entrou na casa e o Neto estava na cozinha, né? Numa mesa, e um dos PMs pediu para ele colocar a mão na cabeça, ele estava só de calção. Ele colocou e logo em seguida ele efetuou um disparo, né, o PM, contra o Neto. Logo em seguida os demais policiais que estavam lá fora entraram e ele também efetuou um segundo disparo no abdômen dele, né, e eles começaram a revistar a casa e de fato tinha uma pistola sim, mas no quarto lá. Então as 3 testemunhas que estavam no local apresentou isso para a gente, né. Então, assim, dá a entender que poderia ter evitado a morte dele. A gente, como familiar, a gente pensa dessa forma, né? Daria para agir dentro da lei, uma vez que ele não reagiu, uma vez que ele não esboçou nenhum tipo de ação, né? Para o PM Nunes, que ela falou para mim, a namorada dele, que era o PM por nome Nunes, tá? Então, ele efetuou esse disparo. O Neto ainda chegou a ser socorrido, foi para o hospital, né? Entrou em cirurgia, mas infelizmente ele não resistiu. Muito bem, Marcílio, nós conversamos com o comandante dessa unidade e ele nos deu mais detalhes a respeito da ação policial. Na madrugada de quinta-feira houve um roubo à residência em que alguns indivíduos armados adentraram a essa residência no bairro do Jordão e por lá subtraíram os pertences do proprietário, né, além de danificar o seu patrimônio, quebrar vários outros cômodos e dependências da casa. Ao sair dessa residência, esses indivíduos se depararam com um motoqueiro que faz ronda na região, segurança privada. Então eles tomaram essa moto também de assalto e agrediram, espancaram esse profissional de segurança privada, né? Que foi inclusive atendido lá na unidade de pronto atendimento. E diante das informações que foram repassadas para a Polícia Militar que esteve presente no local, né, passamos a trilhar o encalço, né, na busca de suspeitos. Acionei o serviço de inteligência para levantar informações a respeito de autoria, materialidade, né, fiz
tratativas de contato também com o delegado de polícia, para que pudesse também reportar o caso a ele e também pudéssemos levantar em conjunto informações. E diante dessas diligências chegamos a informações de suspeitos e indivíduos que teriam fortes indícios de autoria nesse assalto à residência. Inclusive, esses mesmos indivíduos envolvidos nesse assalto estariam perpetrando assaltos em Coroatá, em diversas residências, por aqui, invadindo, aterrorizando famílias. Então, a Polícia Militar, diante dessa situação, a gente montou uma força-tarefa, convoquei aqui o pessoal do expediente administrativo, convoquei o pessoal da Força Tática, Esquadrão Águia, bem como o policiamento de motopatrulhamento de Peritoró, que está lá no DPM de Livramento. Então, esses policiais todos se voluntariaram, alguns até inclusive na folga, para dar uma resposta à sociedade. E então, em ato contínuo, aí, durante as buscas e diligências em vários bairros de Coroatá, e ruas, por volta das 22 horas, tivemos a informação de que um dos envolvidos nesse assalto estaria homiziado numa residência, no bairro da União. E chegando lá, constatamos a veracidade do fato, inclusive o indivíduo estava de posse, portando uma arma de fogo, uma pistola 380, tentou sacar dessa pistola, segundo o que nos foi repassado pelas equipes que estavam no terreno empregado. Esse indivíduo tentou sacar da pistola, não conseguiu efetuar o disparo, tendo em vista que a arma deu uma pane, ela travou, e a Polícia Militar, em ato contínuo, revidando a injusta agressão, aí no caso trata-se de uma agressão iminente, a Polícia Militar efetuou disparos em relação a esse indivíduo. Ele foi atendido, o pronto atendimento foi prestado a ele, foi acionadas as equipes da SAMU. Esse indivíduo foi conduzido para o macro-regional e, não resistindo aos ferimentos, foi a óbito. Então é importante salientar aí que trata-se de um indivíduo de elevada periculosidade, indivíduo portando uma pistola 380. Então a Polícia Militar, dentro de uma ação legítima, de promover a segurança pública, de capturar um elemento criminoso, ela agiu de forma correta. Haja visto, nós temos informações de que o Neto já seria contumaz na prática de crimes aqui na cidade de Coroatá. Inclusive, há indícios de que ele teria participado em outros delitos semelhantes aqui no município de Coroatá. Exatamente. Inclusive, conversando com o pessoal da Polícia Civil, algumas vítimas, algumas testemunhas apontaram para esse indivíduo como autor de outros assaltos na residência em Coroatá. Então, era um indivíduo que já vinha se investindo, se especializando aí nessa modalidade de crime, uma modalidade de crime que, ao nosso ver, é extremamente grave, tendo em vista que ela viola o seu sossego, você dentro da sua residência, com a sua família, com os seus filhos, e um indivíduo criminoso adentrar, invadir a sua residência, causar um terror, um pânico, Então a Polícia Militar já estava na hora de dar uma resposta. A gente montou essa força-tarefa e conseguimos aí êxito na nossa ação. O familiar, inclusive, chega a narrar na entrevista que havia testemunhas no local que negam que o Neto estaria com uma arma na cintura. Na realidade, a família ela apresenta a sua versão. A nossa versão, como agentes públicos, é a que goza de boa-fé, é a que está amparada pelos ditames da lei, do direito administrativo, gozando de presunção de legitimidade. Então a Polícia Militar ela atua no sentido de promover a legalidade, de promover um direito constitucional do cidadão, que é a segurança pública, e a gente vai utilizar dos meios necessários para promover isso. Por outro lado, a gente está diante de um indivíduo, um criminoso, portando uma pistola 380, que atenta contra a guarnição. Então a resposta tem que ser dada à altura do que ele está perpetrando contra a guarnição. Então a nossa ação é legítima, a gente respeita a família, o luto, mas é um indivíduo que fez a sua opção pelo mundo do crime e acaba tombando diante de uma empreitada, uma ação, uma consequência de suas ações.